De volta aqui pra gente comentar a grande conquista. E, gente, né? Falei pra vocês, deixei bastante claro que só um rebote aí poderia fazer o Guipa continuar no programa. Porque tava mais do que claro que o Guipa seria o eliminado da vez. Era meio difícil o Guipa continuar no programa. O Rambo ele foi muito esperto quando ele montou a última zona de risco. O Rambo foi bastante esperto. O Rambo entendeu como é que funcionava. O Rambo entendeu a lógica. O Rambo entendeu exatamente o que era para ser compreendido ali. E jogou. Jogou perfeitamente bem. Então, tudo certo, tudo compreendido. Era exatamente isso para ser feito. Guipa foi eliminado. E agora? O que acontece? Vamos ver quais vão ser os próximos, né? Que ainda temos mais duas pessoas para saírem. Hideo e Tati, provavelmente, né? Fora isso, vocês já perceberam que o conteúdo ali da Grande Conquista já deu uma caída, né? Não tem mais grandes coisas para se mostrar ali. Já meio que, assim, o que eles vão mostrar hoje na Grande Conquista, assim, de conteúdo? Não tem mais, já, assim, decaiu por completo. Não tá mais mostrando nada ali, porque não tinha mais nada para mostrar. Só mostraram, assim, a festa que fizeram de madrugada. Só. É só isso mesmo que tinha para mostrar, gente. Mas, enfim, vamos lá comentar isso com vocês. E o Haddad, né? Conforme eu falei para vocês, era esperado que o Haddad fosse um dos finalistas. Era esperado, gente, desculpa que caiu a câmera. Era esperado que o Haddad fosse um dos finalistas. Era esperado que o Haddad entrasse na Grande Conquista e fosse direto para a final. Muita gente nas redes sociais falou, meu Deus, ali, protegido do Carelli, o Haddad está na final. Não, eu já imaginava que ele fosse pra final, porque querendo ou não, gente, o Haddad, ele é meio que veterano nessa coisa de reality show. O cara já fez De Férias com Ex, já fez Power Couple, o cara já participou ali de várias dinâmicas que o Carelli faz, então, tipo, o cara já tá acostumado a participar desse tipo de programa. Então, a gente já imaginava que ele podia, sim, ir pra final. O cara conhece, domina aquilo. Então o Haddad foi o primeiro, inclusive, a ser anunciado como finalista. Mas enfim, né? A gente vai te contar isso aí ao longo do programa. Agora vamos ser sinceros, né? Pelo menos uma planta foi eliminada. Pelo menos uma planta não veremos na final da Grande Conquista. Agora faltam mais duas. E por falar nessas duas, né? Vamos dar uma olhadinha como é que estão as enquetes, como é que estão os números. Eu vou mostrar os números aqui do canal também, tá, gente? Eu vou dar uma olhadinha nos números aqui do canal, porque afinal eu também postei ontem para vocês aqui uma enquete. E nessa enquete do canal, vocês me deram um número ali. E esse número já tinha me deixado bastante claro qual era a preferência de vocês. Então vamos dar uma olhadinha nesses números agora. Vamos lá ver como estão esses números antes da gente passar ali para o Votalhada. Olha só, na segunda zona de risco, vocês disseram para mim, quando eu postei ontem, mas agora já está mais consolidado, porque já tem um dia rolando, que vocês vão querer o Fernando com 29% e o Caio com 56% na final da Grande Conquista. E aí o Hideo e a Tati serão eliminados amanhã. Eu já imaginava e já imagino que vai ser assim, né? Então vamos dar uma olhadinha agora lá no Votalhada. Que o Votalhada trouxe já a primeira pesquisa da noite. O Votalhada já trouxe essa primeira rodada de números aí da noite. Vamos dar uma olhadinha lá, olha. Como a gente também imaginava, né? Fernando e Caio vão para a final. Aí os números consolidados do Votalhada. Fernando com 28,91%, Hideo com 4,39%. Provavelmente o Hideo será o participante mais rejeitado da Grande Conquista, tá? Vai superar todos ali, inclusive, tá? Inclusive
O Guipa, que se tornou até esse momento, né? Aliás, não foi ele, foi o Céu. O Céu se tornou o candidato, o mais rejeitado. E a Tati Pink. A Tati Pink vai ficar também ali entre as mais rejeitadas com 10,90%. Pelo que a gente está vendo aí, né? A final da Grande Conquista vai mesmo ficar entre os 4. Rambo, Haddad, Fernando e Caio. 2 representantes de cada lado, né? 2 representantes de cada lado da casa. Os representantes ali das tretas, que é o Haddad e o Fernando, onde estavam Guipa, Lisiane e tal. E os representantes ali da boa convivência, onde estava o Caio, Rambo e toda essa galera. Tá aí para vocês verem, né? Mas vamos lá comentar aí as últimas 24 horas da Grande Conquista, o pouco que tem para falar dessas últimas 24 horas. Para começar aí, né, já depois ali da formação da zona de risco, que veio depois daquela prova, que nem eles acreditavam, ficaram decepcionados com o resultado, o Rambo detonou o Guipa pro céu, disse ali que o Guipa é muito egoísta e que ele não gosta de pessoas assim. O Rambo foi conversar com o Céu ali e criticou o Guipa. Ele disse que não aprovava em nada o Guipa, em nada o que o Guipa fizesse, deixasse de fazer e tal, porque o Guipa só pensava nele mesmo. O Rambo disse que não gostava do Guipa nem como jogador e nem do jeito que ele é, porque ele só pensa nele mesmo. E aí o Céu falou para ele que gostava do Guipa. O Céu falou que mesmo que achasse algumas coisas exageradas no Guipa, e de fato o Guipa assumiu e admitiu que ele tem atitudes exageradas, ele falou, tem coisas, eu não vou deixar de gostar do cara por causa disso, o cara tem coisas boas, a gente precisa reconhecer isso. Mas o Rambo disse que para ele o Guipa só pensa nele mesmo, o Guipa é bastante egoísta, o Guipa só quer as coisas para ele mesmo, é um egoísmo assim exacerbado, que ele só pensa nele mesmo e que ele não gosta de pessoas assim. E aí quando ele estava falando nisso, né, quem é que passa ali, e eu acho, né, pelo menos é o que deu a entender este frame aí da imagem, que o Guipa, ele ouviu o que o Rambo estava dizendo. Mas enfim, se ele ouviu ou não ouviu, não dá pra gente saber. O que a gente pode compreender, pelo menos é o que eu acho, né? É o que eu acho. É que o Rambo, assim, tá querendo julgar o comportamento do outro com base no dele. E aí, gente, não tem como você julgar o comportamento do outro com base no seu. É impossível, inclusive, né? É impossível você julgar qualquer comportamento de qualquer pessoa com base no seu comportamento. Você não pode julgar as outras pessoas com a sua régua moral. Você não pode julgar as outras pessoas de acordo com as suas crenças. Porque o nome disso aí acaba sendo hipocrisia também. Então é muita hipocrisia do Rambo querer julgar o comportamento, julgar ali crença, seja lá o que for do Guipa, de acordo com as crenças dele. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem que julgar o cara com as atitudes dele lá dentro do programa. Ok, ele pode não gostar ali das atitudes do Guipa como jogador e tal. Eu já falei pra vocês, foram atitudes bem questionáveis, tá? Mas não dá pra negar que o cara jogou, que o cara se entregou, que o cara desde o primeiro dia tava jogando ali, não teve medo, se entregou ali. Quando precisou assumir o risco de ir pra zona de risco pra ganhar algum benefício, ele assumiu o risco, foi, voltou. Confiou que o público estava comprando o lado dele e segurou ele até o final, tanto que ele chegou na última semana do programa. Não chegou na final, ele foi um semifinalista, mas chegou até o final exatamente pelo jogo dele. Perdeu porque afinal já imaginava que isso fosse acontecer, o pessoal do Caio se tornou maior, foi crescendo aí ao longo da temporada e tal, então eles passaram a dominar ali as votações. Então eles vão colocar na final quem eles acham que eles precisam colocar. Mas eles não vão poder dominar tudo. Porque se eles pudessem dominar tudo, eles eliminariam o Fernando. Infelizmente não tem como, né?
eles eliminarem o Fernando. Então vai uma representante de cada lado ali para a final. Mas o Rambo acaba sendo muito hipócrita, querendo julgar os outros pela régua moral dele. Não é assim que funciona. E aí o Cell continua dizendo assim que mesmo não concordando e tal, ele admirava alguma coisa no Gipa, assim, a coragem que o cara tem e tal de fazer as coisas. Mas o Rambo não gosta de jeito nenhum. Depois o Cell falou que ele vê também coisas positivas no Rambo, que o Rambo tem bom coração e tal, mas enfim, né? O Rambo, ele sempre foi assim, ele sempre se coloca nesse lugar. E às vezes é chato quando ele se coloca nesse lugar, né, gente? É chato. O cara é chato às vezes quando ele quer. O Rambo, assim, às vezes, eu sempre falei pra vocês, ele não é esse sonso que ele passou a temporada inteira. Ele foi muito esperto, ele foi um jogador muito esperto. Ele foi sonso até onde ele pôde, mas nas provas ele se revelava. Nos momentos específicos de jogo, ele se revelava. Então o Rambo foi muito esperto. O Rambo só chegou aonde ele chegou porque ele soube ser muito, mas muito esperto. Soube ali usar todas as possibilidades que o jogo oferecia para ele poder se safar das coisas. Inclusive, quando ele percebeu que o Caio poderia ser um dos pilares ali do jogo, se apoiou no Caio. E por isso se manteve. Então o cara é esperto. Não dá pra dizer que o Rambo não é esperto. O cara é esperto, o cara foi bom e prestou atenção. E aí, durante a madrugada, eles foram fazer uma roda ali com churrasco e músicas, cantaram, dançaram, tá? Foi a noite quase toda fazendo isso aí, comemorando que eles estavam ali na semifinal do reality. Começaram a cantar ali e tal, mas o Rambo não quis participar. O Rambo apenas estava observando ali o que estava acontecendo nessa roda aí. E aí, pouco tempo depois, quando eles já tinham comido, já estavam ali aproveitando as coisas, o Caio começou a falar ali sobre a briga dele com o Fernando, começou a dizer ali que o Fernando é um manipulador. O Caio começou a dizer que o que mais ali deixou ele chateado foi justamente o fato do Fernando desafiar ele, arrumar confusão ali, ofender as pessoas da maneira que ele ofende, mas não assumir o que ele faz e depois se fazer de vítima, e que ele manipula as pessoas fazendo isso, que ele manipula, que o jogo dele é sujo e tal. E aí depois, todos eles ali na mesa, né, começando com a Tati Pink, passando pelo Rambo, e depois o Hideo e o Cell começaram a cair em cima dele. Disse que as atitudes dele eram atitudes de mau caráter e tal. O Rambo considerou a postura do Fernando como algo apelativo e que era possível evitá-la sendo um adulto controlado. Não, gente, não é. Cada um é cada um. Mas, sinceramente, né? Se você acha que você consegue controlar seus momentos de fúria sendo um adulto controlado, olha, eu vou dizer pra vocês. Então, realmente, vocês não se conhecem. Porque quando a maior parte das pessoas não se conhecem e não sabem do que são capazes nos momentos ali de grande tensão. E um reality show, querendo ou não, ele te joga, ele te faz cair num momento de grande tensão. Não tem pra onde escapar. Todo reality show faz isso. Então o Rambo dizer assim que é possível evitar esse tipo de postura sendo um adulto controlado, me parece assim uma sugestão, me parece assim uma leitura muito aquém da realidade. Porque não é assim que funciona. A gente tem coisas... a gente pode ser a pessoa mais controlada e racional possível, mais estável emocionalmente, mas quando você se encontra numa situação de extremo estresse, que é um reality show, que é conviver com as pessoas ali, você não sabe qual vai ser a sua reação diante da adversidade. É impossível você saber. E aí, querer dizer que basta você se controlar ali é uma solução muito simplista para um problema muito mais complexo. O Rambo, às vezes, ele é chato com essas coisas, muito chato.
E aí depois que eles fizeram isso aí, esses conselhos que pra mim, assim, foram um sonífero, porque eu tava assistindo isso, e aí eu acabei indo dormir depois, eles começaram ali a rir ali das histórias de cada um ali, relembrando os momentos que eles viveram no reality show. E aí eles estavam imitando uns aos outros, relembrando tais momentos, falando alto, perto da porta do quarto, aonde o Fernando, o Haddad e o Guipa estavam dormindo. E aí o Fernando ficou bastante chateado com isso, e aí ele abriu a porta, viu que todos eles estavam rindo alto, fazendo barulho, e pediu para que eles se sentassem ali perto do sofá, para que, se eles quisessem continuar rindo, então riem para lá, para vocês não atrapalharem o sono de quem quer dormir, não atrapalharem ali o sono à vontade das pessoas que estavam querendo dormir naquele momento. Mas assim, me parece que eles não levaram muito a sério o pedido do Fernando, tá? Só abaixaram um pouquinho o volume, mas não levaram muito a sério. E aí de manhã, né, o Rambo foi o primeiro a se levantar. E aí ele chorou, acordou ali, chorou na sala, pegou um coraçãozinho que estava dentro do bolso ali, de daquelas calças leg que ele veste ali e tal. E aí começou a chorar, começou a lembrar de algumas coisas e tal. Depois ele falou, hoje ali na zona de risco, o que ele teve hoje de manhã, que ele lembrou da filha dele e tal. Então ele teve esses momentos aí hoje de manhã. Foi só isso, tá? Eu acho que de manhã foi só isso mesmo aí do Rambo. Aí depois o Fernando acordou, e aí ele disse ali que ele estava lembrando de alguns discursos da Raquel, que a Raquel falou para eles que eles tinham que jogar ali com autenticidade, sendo eles mesmos. E que o objetivo do jogo é justamente esse, você precisa ser você mesmo. E que você não pode querer ficar minando os seus adversários, colocando seus adversários como bombas e tal. Achei interessante ele falar esse discurso, usar esse discurso, porque o Fernando foi uma das pessoas que mais se colocou nesse lugar, inclusive, né? E aí ele disse ali que essa fala da Raquel sobre ser autêntico, sobre jogar com autenticidade, isso era algo muito poderoso, que jogar com autenticidade, que ele preferia jogar com autenticidade do que com a mentira, era a forma mais correta de minar o seu adversário, de acabar com o jogo do outro. E aí ele ficou sentado ali por alguns minutos, deitado ali por alguns minutos, e começou a ficar pedindo votos para ficar, começou a ficar pedindo votos ali pro Haddad permanecer no jogo. Aí ele disse que o aniversário dele agora é dia 21 de julho, e aí ele quer que que ele possa ir à final, que ele provavelmente tenha a chance ali de ir para a final, e que isso vai mudar muito a vida dele e tal. Então ele ficou falando assim, que ele queria ir para a final e que isso realmente ia ser uma coisa importante para ele. Aí depois disso aí, o Guipa acordou de manhã, foi se sentar lá fora, fazer aquele café que normalmente ele costuma fazer ali, se sentou nas mesas e começou a conversar com o público, começou a falar ali com o público, começou a dizer algumas coisas ali para o público, começou a dizer, por exemplo, ali, que ele jogou, fez as coisas que ele precisava fazer ali no jogo, que ele movimentou o jogo e tal, fez algumas promessas, disse que a coisa que ele mais gosta ali é café, então se ele permanecesse no jogo, ele ia tirar o café até o final, ele não ia mais tomar café, que ele prometeu pular na piscina com um programa ao vivo rolando ali para entregar entretenimento para as pessoas, que ele ia fazer outras coisas ali para convencer o público a permanecer ali no jogo e tal. Mas ele falou ali que para isso acontecer, ele precisava da ajuda do povo, que ele queria permanecer no jogo, mas infelizmente
não foi isso que aconteceu, né? Mas de manhã ele não sabia disso. E aí, como já é tradicional, ou pelo menos era tradicional até esse momento, lá foi ele para a academia dele, usar a esteira ali, que com certeza, eu se fosse a produção da Record, depois que terminasse a Grande Conquista, ia atrás do Gui e ia perguntar se ele não queria essa esteira, do tanto que ele andou nessa esteira, hein? E aí ele ficou ali, conversando com o Céu ali, e aí ele falou pro Céu que ele ia passar os últimos dias ali dele na Grande Conquista, de boa, sem elogiar, sem arrumar treta com os adversários dele, sem arrumar confusão com os adversários, sem falar mal dos colegas e tal, que ele só queria mesmo aproveitar os últimos momentos. E aí ele elogiou o Rambo. Ele disse que dessa vez o Rambo fez um jogo muito bom de puxá-lo para a zona de risco e deixar o público decidir qual dos dois é o que vai para a final, qual dos dois vai conseguir chegar até lá. Disse o Guipa que esse jogo foi bastante corajoso. E aí ele disse que acreditou que o Rambo hesitaria na hora de chamá-lo para ir para uma zona de risco. E que ele não colocaria ele e o Haddad na mesma zona de risco. Que ele preferiria colocar outras pessoas ali para dar mais chance para ele. E aí o Céu também ali, estava ali, ele lamentou que o Céu também estava numa zona de risco, no meio de um problema que não tinha nada a ver com ele, porque afinal o Rambo ele tinha problemas com o Haddad e com o Guipa, então ele estava numa zona de risco para resolver o problema com os dois. E aí ele lamentou que o Céu se meteu numa zona de risco ali que não tinha nada a ver com ele. Mas, né, vamos ser sinceros, quem escolheu foi o Rambo, então foi o Rambo que puxou. O Rambo poderia simplesmente ter puxado outra pessoa ali para fazer parte dessa zona de risco. Mas enfim, qualquer outra pessoa que ele puxasse também daria no mesmo. Então, não tinha outra pessoa, vai tu mesmo. E aí depois dessa conversa aí, o Fernando fez uma surpresa pro Haddad, ele fez ali um bolo para a mãe do Haddad, e aí eles bateram palmas para ela, porque era o aniversário de 60 anos dela e tal. E aí o Fernando fez uma declaração de amor pro Haddad, disse que o Haddad é uma das pessoas mais especiais que já cruzaram na vida dele, que já cruzaram o caminho dele, que a vida já colocou uma pessoa tão linda no caminho dele, uma pessoa muito especial, e que a pessoa que deu a vida para ele também tem que ser uma pessoa muito especial e tal. E aí, depois disso aí, bateram palmas. E aí, depois de baterem palmas para a mãe do Haddad, cantaram parabéns para ela e tal. Enfim, aquele puxa-saquismo de sempre que o Fernando sempre faz com relação ao Haddad. E aí, depois, eles sentaram ali no sofá e foram conversar. E aí, o Fernando disse assim pro Haddad que ele ouviu do Rambo que ele, o Haddad e o Guipa são um grupo. E que depois o Rambo começou a mudar as versões dessa história, dizendo que agora o grupo era apenas o Haddad e o Fê, que o Guipa já não fazia mais parte disso. E aí o Haddad começou a dizer assim, que o Rambo estava mexendo, trocando as bolas, trocando as coisas. E aí o Fernando disse que o Céu nunca ganharia de um apontamento contra o Haddad, por ele ser mentiroso e violento. E aí depois o Fê começou a dizer que ele enxerga o Rambo como o Caio e diz que ele é mentiroso e que depois que sair do programa ele não quer ter nem o Caio nem o Rambo como pessoas na vida dele, amigos e tal, que ele não quer nem saber de ter contato com os dois aqui fora. E eu também acho que nem os dois vão querer ter contato com ele, né? Vai saber. Mas ele falou isso aí, já deixou bastante claro pro Haddad
que o grande problema para ele com relação a isso é justamente o Rambo ter dito duas versões da tal história ali do grupo na hora de defender ali aquela indicação de voto. Lembra lá, na formação da zona de risco de sexta-feira? É dessa formação de risco aí que eles estão lembrando. E aí depois o Rambo se sentou ali com a Tati, se sentou ali com os colegas e disse assim, que ele não maltratou ninguém ao longo desse jogo, que ele ali teve vários conflitos, sim, com a Anne, com o Guipa, e disse ali pra Tati que ela parasse de ouvir as vozes de outras pessoas, que parasse de ouvir as vozes de pessoas que dizem que ela não é capaz de fazer as coisas, que ela parasse de dar ouvidos para isso, porque ela é capaz de fazer muito mais e tal, tipo aquela coisa chata que o Rambo sempre fala de motivação. Aquela coisa motivacional que parece que ele adora falar para os outros, mas ele mesmo não segue, né? E aí depois o Guipa ouviu o Rambo falando mal dele ali pra Tati, e aí ele saiu de dentro da casa, transtornado, foi falar ali pro Céu e pro Rideu, que já tava muito chato ali, ouviu o Rambo falando mal dele, e que ele não aguentava mais, porque disse assim, pô, o cara tá falando mal de mim ali dentro pra Tati, tá falando mal de mim no meio da coisa ali que não tem nada a ver e tal. E ele até falou, cara, isso é chatão, já tá difícil aguentar, eu tô aqui de boa, o cara vem me provocar e tal, o cara vem partir pra cima de mim, eu tô aqui controlado de boa. Mas enfim, o Guipa já tava meio irritado mesmo com o Rambo, e o Rambo tava irritando de propósito. O Rambo fazia de propósito, e eu sempre falei pra vocês, esse é o comportamento do Rambo que a gente descobriu ao longo desta temporada. E aí depois eles estavam ali se preparando para o programa ao vivo. E aí o Guipa falou que ali os 8 semifinalistas só ficaram as pessoas que são de verdade. As pessoas que têm alguma história para contar. Pelo menos é isso que eu entendi quando ele falou que está procurando ali, aliás, que só ficou pessoas de verdade. E ele disse que apesar de não conviver muito com algumas pessoas ali dentro da casa, ele conhece o Céu pelas atitudes que o Céu tem tido ali dentro. E ele disse assim pro Céu, você desconstruiu muita coisa na sua vida para ser esse moleque bom que você é hoje. Então você aprendeu a lidar sobre essas coisas, aprendeu a lidar com algumas coisas que lá na vila você não conseguia, hoje você já consegue. E aí depois o Guipa disse ali que a passagem de tempo no jogo só tornou ele mais forte, só tornou o Céu mais forte. E ele afirmou que agora só ficou quem é de verdade ali no jogo. E aí depois o Céu ficou na dúvida com o que isso significava. As pessoas que são de verdade que permaneceram nesse jogo. Bom, uma vez que o Céu não entendeu, vamos lá entender o que significa isso. Aquela pessoa de verdade que o Guipa se refere é justamente a pessoa que está ali sendo ela mesma o tempo todo, que ela não está querendo te passar a ideia de que ela está fazendo um personagem e de que ela não está querendo vender um gato por lebre. Que ela está querendo fazer você entender que ela é uma coisa ali na frente das câmeras e de trás das câmeras ela é outra. Então é isso que ele se refere, tá? É a isso que ele tá falando. Enfim, era só sobre isso mesmo a conversa deles. E aí foi a eliminação. Gente, desculpa, eu tô gravando esse vídeo 2h30 da manhã, né? Olha lá. Na eliminação, a Raquel já entrou, já foi direto ali, teve lá aqueles VTs sempre que o programa tem, mas vou dar uma pulada nesses VTs aí, porque é basicamente o que eu falei aí no começo do vídeo. Na eliminação, a Raquel já começou ali falando para eles que eles tinham que pedir os votos deles ali para continuarem no jogo. E aí o Céu foi o primeiro, o Céu disse ali que ele aprendeu a ter maturidade no jogo,
que ele viveu alegria, tristeza e outros sentimentos, agradeceu ao Brasil pela possibilidade de permanecer no jogo. Aí depois foi o Guipa que apelou ali para tudo que ele viveu na Grande Conquista, que ele entrou na Grande Conquista de bigode, cabelo curto, com bigode completamente feito e tal, e que agora ele estava saindo de lá com cabelo grande e barba branca, e que ele viveu todas as emoções e que ele lutou contra as suas próprias emoções dentro do reality show e que ele agora tá numa outra fase, que ele meio que criou uma casca dura, foi o que ele falou, tá? E aí depois foi o Haddad. Aí o Haddad lembrou que ele foi para a primeiríssima zona de risco da Grande Conquista desde a Vila e que agora ele estava na última zona de risco ali e que ele só contava com a ajuda do público para continuar, porque foi só com isso que ele pôde avançar para chegar ali na última zona de risco que leva diretamente para a final. E aí depois foi a vez do Rambo. Aí o Rambo apelou para a filha dele de 5 anos e disse que o coraçãozinho de papel que ele carregava ali no bolso era um presente da filha dele e que aquilo era como se fosse a filha dele e que esse era um momento muito difícil para ele, para os dois ali, porque ele já passou muita coisa na vida dele e que ele ainda ia passar muito mais coisas, que ele tinha muito mais coisas para passar, enfim. Ele apelou para esse lado aí e tal. E depois ele falou ali que ele espera ter passado a mensagem de paz, a mensagem de tranquilidade que ele se propôs a fazer quando ele entrou no programa. E aí depois disso aí, né, em outro momento, a Raquel entrou de novo ali na mansão e fez uma pergunta ali para eles, qual é o momento da Grande Conquista que eles iam levar para sempre. E aí o Céu disse ali que ele ia levar os momentos ali, não os momentos concretos, mas as pessoas que o incentivaram e que o ajudaram e apoiaram nesses momentos em que ele tem ali como marcantes. Aí o Guipa disse que ele poderia passar horas falando ali dos momentos dele, desde o momento que ele se tornou, desde o momento ali que ele entrou na Grande Conquista. Mas ele lembra, assim, de alguns momentos em específico. Ele citou ali, por exemplo, o momento que ele estava na academia com o Haddad, a dona Geni e tal, e os três oraram e tal. Depois ele falou ali que o outro momento foi quando ele ganhou uma prova da virada, que ele imaginava que ele não ia ganhar e tal. Então, para ele foi o maior dos momentos que ele viveu ali. Depois ele disse que tinha muito a agradecer, porque a Grande Conquista fez com que ele se transformasse numa pessoa melhor. E aí depois foi o Haddad. Aí o Haddad disse que é muito difícil, mas que desde a entrada de todo mundo lá dentro da Grande Conquista, todos os que estão ali já são vencedores e que ele venceu a si mesmo. E que a prova dos donos que ele venceu, por exemplo, junto com o Caio, e a última prova que ele ganhou ali, a prova da virada, que ele escapou dessa zona de risco, foram ali mostras para as pessoas que ele realmente está muito, mas muito disposto a vencer o programa. Ele não falou com essas palavras, preciso ressaltar, tá? Mas foi nessa linha, algo bastante semelhante. E aí depois foi a vez do Rambo. Aí o Rambo disse que para ele essa pergunta era muito difícil, porque ele tinha que fazer uma seleção dos momentos dele e que essa seleção dos momentos dele poderia ser muito injusta. Depois ele falou que ele foi lá numa linha bem semelhante com a do Céu. Aí ele disse que ele se conectou com pessoas que pensam como ele, que são pessoas que são como ele. Aí o Rambo lembrou das provas que ele também venceu na Grande Conquista. Ou seja, o cara foi e apelou para os feitos dele,
mas não falou uma única palavra sobre as brigas e tal que ele teve ali com o Haddad, com o Breno. Não falou absolutamente nada sobre isso. E aí depois a Raquel lembra ali para eles que essa foi a última votação ali da temporada e tal, enfim. Aí depois disso tudo que ela falou ali, ela entrou ali na mansão de novo e perguntou para quem não estava na zona de risco, quis saber quem são eles e quem, aliás, eles não queriam que fosse para a final da Grande Conquista. E aí começou a perguntar isso pro Caio, aí o Caio falou que ele, pela razão dos embates que ele teve ali, ele não queria que nem o Caio, que nem o Guipa e o Haddad fossem direto para a zona de para a final, que os dois não mereciam ir para a final. Depois o Rideu e a Tati disseram a mesma coisa. E depois ali, né, já deixaram bastante claro isso. Apenas o Fê e o Céu responderam que eles não têm essa mesma visão aí. Que eles poderiam ter sido jogadores mais aguerridos. E aí, desculpa, gente, é porque eu me perdi aqui na leitura. O Fernando, o Rideu, a Tati e o Caio responderam que eles queriam que o Guipa e o Haddad fossem eliminados. Já o Fê respondeu pro Rambo e o Céu que por eles não terem sido jogadores aguerridos, pelo menos um deles deveria sair. Um deles, especificamente, né? Certamente o que rendeu menos lá dentro, né? A gente já sabe muito bem de quem o Fernando estava falando. E aí depois a Raquel falou ali do discurso, disse que os 4 que estão aí nessa zona de risco foram grandes jogadores e que eles protagonizaram os maiores embates desde o começo e que em jogos muito diferentes entre si, mas que eles também têm que agradecer muito ao público, porque se não fosse o público e a eles mesmos, e isso não seria do jeito que é agora, isso não seria nem de longe do jeito que ele espera e tal, enfim. Né? A Raquel falou ali, disse que agora eles não tinham mais nada o que fazer, porque afinal o jogo acabou, e que a partir do momento que o jogo acabou, não tinha mais o que fazer. Quem era rei ia continuar sendo rei, quem era peão continuaria sendo peão. A única diferença é que agora todos eles voltavam para a mesma caixa. E que agora era só obra mesmo, era só a hora de celebrar. Celebrar o momento aonde eles chegaram ali. Aí o Guipa começou a ficar nervoso, né? Que vocês já perceberam que quase toda a zona de risco ele fica bem nervoso. Aí depois a Raquel, desse discurso todo, deixou bastante claro e anunciou que o Haddad foi o primeiro finalista do programa. O Haddad então pulou de alegria, caiu ali, gritou, depois foi abraçar o Fernando, o Guipa e tal, enfim. Só que o Fernando ele não viu nesse momento, né? O Fernando ficou bastante chateado pelo fato de não estar ali resolvendo essa situação junto com o Haddad. E aí depois ela anunciou quem seria o primeiro eliminado. Quem foi o primeiro eliminado que a Raquel anunciou? O Céu. O Céu foi eliminado ali da Grande Conquista com apenas 11,95% dos votos. Muito pouco, perto do que as enquetes estavam apontando, que ele seria o segundo lugar e a Maria de que ele seria o segundo lugar ali, tá? E que o Guipa seria o terceiro ali. Aliás, o Guipa seria o último, desculpa. Gente, é o sono, tá? Não se preocupe, não, é o sono, tá? E aí, depois que ele saiu, agradeceu ali, de ter quase 12% só dos votos. Quase 12%. Foi bem pouco, tá? Já era esperado que o Céu fosse eliminado e tal. E aí ele saiu da mansão, agradeceu ali todo mundo
E aí a eliminação ficou entre o Rambo e o Guipa. E aí depois aí a Raquel deu aquela enrolada que ela sempre dá ali e anunciou que o Rambo era o segundo finalista da noite. E o Guipa se deu conta que acabou, né, o jogo para ele. Enfim, pessoal ali do Caio foi comemorar bastante que o Rambo tinha voltado. E o Guipa, no primeiro momento, ficou feliz que, apesar dele não ter continuado no jogo, o Haddad continuava. Então o Haddad meio que representava todos eles ali e tal. Mas, assim, nesse primeiro momento, ele começou a se dar conta que já tinha acabado toda aquela rotina que ele estava acostumado nos últimos 84, 85 dias. E aí depois a Raquel chamou ali o Guipa. Aí o percentual dele, né, para quem não viu, tá, o percentual do Guipa foi de 14,94%, quase 15%. E aí a Raquel agradeceu pela participação dele na Grande Conquista, falou ali dos feitos dele, disse que a vida dele vai ser muito transformada quando ele sair do programa, que não vai ser a mesma coisa de antes e tal. E aí ele disse assim que entrar no reality show para ele foi muito mais do que só um programa de televisão, mas foi muita superação, que ele jamais poderia imaginar que ele conseguiria conviver com tanta gente, porque ele sempre teve muita dificuldade em conviver com pessoas aqui fora. E aí o Haddad estava feliz, obviamente, né? Porque agora ele não precisaria mais ter que dividir torcida com o Guipa. Agora a torcida ia ser só para ele mesmo. E aí depois, né, o Rambo nem quis se solidarizar com o Guipa. O Guipa aceitou a derrota ali na frente, obviamente, cumprimentou todo mundo, ele praticamente chorou ali, ele disse que ele não seria mais o mesmo depois que ele saísse da Grande Conquista, agradeceu mesmo todo mundo ali que pôde fazer alguma coisa por ele dentro da casa. Aí abraçou o Caio, abraçou o Rideu, abraçou a Tati, abraçou praticamente todo mundo, exceto o Rambo. O Rambo não quis, e aí depois ele até falou ali, se o Rambo me permite, vou dar boa sorte para ele nesse jogo, porque ele venceu. Só que o Rambo não aceitou ali, e aí depois, antes de sair, ele falou assim pro Rambo, arruma lá um patrocinador que eu vou lutar o boxe com você e tal. Só que o Rambo evitou de todas as maneiras falar com ele, virou as costas para ele e tal. E aí ele saiu da mansão agradecendo que ele foi o mais longe possível nesse jogo. Depois que o Guipa saiu, a Raquel apareceu de novo e informou para eles que a segunda zona de risco especial já estava aberta e que agora eles dependiam exclusivamente dos votos do público. E aí, a segunda zona de risco aberta é Caio, Fernando, Rideu e Tati. E a gente já sabe aqui de antemão, né, que muito provavelmente, né, nós veremos aí o que as enquetes estão apontando pra gente. Tati e Rideu serão os eliminados de amanhã. Então, gente, eu acho que sim, não tem muito mais o que esperar aí da Grande Conquista. O conteúdo já decaiu bastante, não tem mais conteúdo, não vai ter mais conteúdo daquela coisa forçada, aquela coisa de briga, não vai ter mais. Porque afinal, independente do que vai acontecer, Fernando vai brigar com o Caio agora, na final? Não tem nem motivo. Vai ter alguma razão específica? Não. Então, assim, não vejo que agora, mesmo que vão ficar os 4 morando ali, pelo menos por um dia e meio, que é o final da terça-feira, começo da quarta e metade de quinta, né? São quase 2 dias. E acho que não vai ter treta, não vai ter essas coisas, não. Cada um vai ficar pro seu lado. O Haddad com o Fedo para um lado, o Rambo e o Caio para outro, e só. A convivência vai ser só isso mesmo, a casa bem dividida,
como ela foi desde o começo, quando a mansão começou. E vai terminar desse jeito. E aí, gente, a partir de amanhã, a Raquel avisou que vai ser aberta a votação para definir quem vai ser o grande campeão da Grande Conquista. E aí, eu acho que já ficou bastante claro quem vai vencer, né? Eu acho que vai ser o Caio. Dá para mudar isso aí? Depende. Né? Depende de qual estratégia eles vão adotar. Se eles adotarem uma estratégia de dividir votos para tentar ali fazer com que o Haddad não tenha chance, na verdade, se eles tomarem essa ideia como uma estratégia, eles vão estar dando a vitória para o Haddad, porque aí o Haddad não vai dividir votos. A equipe do Haddad vai, assim, dar um tchau ali pro Fernando, vão ali se centrar única e exclusivamente no Haddad. Não vão mais ajudar o Fernando. Agora, se a torcida ali do Caio largar a mão do Rambo, que muito provavelmente é o que vai acontecer, o que eu acho que pode rolar? O Rambo cair bem ali num quarto lugar, e o Caio vence, um segundo lugar fica ali com o Haddad, e um terceiro lugar fica ali com o Fernando. Eu acho que o Fernando tem condições de chegar assim num terceiro lugar. Mas isso aí, gente, a gente vai ter que acompanhar. A gente, por enquanto, só está especulando. Não tem muito mais o que a gente possa fazer, porque o conteúdo mesmo da Grande Conquista já flopou. É o que está acontecendo aí, né? Agora mesmo, quem está vendo lá no Play Plus, não tá rolando nada. Só um jantar ali do Fernando com o Haddad e depois uma rodinha ali com o Caio, a Tati e o Rideu, o Rambo também. Então, tipo, tem muito mais o que fazer, né, gente? Acabou. Como a Raquel falou, o jogo já acabou. Não tem mais o que fazer. Já foi o jogo. Agora é seguir em frente. Agora é fazer o que é preciso ser feito. Agora é aguardar a decisão do público. E essa decisão aí, como a Raquel falou, é soberana. O que o público decidir, está decidido. E isso nós vamos descobrir na quinta-feira. Mas amanhã ainda tem a última definição. Então amanhã a gente ainda está aqui para comentar com vocês aí como é que foram esses últimos momentos da casa. Depois aí da definição dos 2 últimos finalistas, de madrugada, na madrugada de terça para quarta, vai acontecer a última festa da mansão. Essa festa vai contar com os 20 participantes. Os 4 finalistas que já estarão lá, mais os 18 ali que vão entrar, os 16, desculpa, que vão entrar ali e vão comemorar, vão celebrar e tal, igual como acontece na Fazenda. Então, vai ter algum conteúdo ali na quarta-feira também, mas pouquíssima coisa, eu acredito. Não vai rolar, assim, grandes coisas. A menos, né, que a gente veja ali, por exemplo, um Breno pedindo uma Lisiane em namoro, por exemplo, que eu acho meio difícil, mas enfim, né? Estão dizendo por aí que pode acontecer. Mas isso aí, gente, eu te conto nos próximos vídeos. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.